Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao Plenitude do Evangelho Audiobook. Eu sou Alexander. Hoje quero lhes trazer a mensagem do pastor Leonard Ravenhill, cujo título é A Fé Ri das Impossibilidades. Que Deus fale ao teu coração e te abençoe poderosamente em Cristo Jesus. Pedro na prisão? Que abalo! Estamos muito longe da cena real para capturar a atmosfera de horror que os cristãos sentiram neste dia. Pedro foi movido do Pentecostes para a prisão, dos insultos para a lança. Ele foi guardado por 16 soldados. Pergunte a si mesmo o porquê de um homem indefeso necessitar de um semelhante grupo para vigiá-lo. Poder-se-ia ser que Herodes temeu o sobrenatural, visto que ele soube que Jesus escapou de um grupo semelhante que o guardava? Se Pedro tivesse sido cercado por 116 soldados, o problema não seria aumentado, nem a fuga seria menos certa. Pedro não estava confinado somente pelas duas correntes, mas também pelas grossas paredes da prisão, pelas 3 divisões da prisão e finalmente por um portão de ferro. Quando Pedro estava na prisão, a igreja organizou um plano para libertá-lo? Não! Quando Pedro estava encarcerado, os crentes ofereceram uma petição a Herodes ou sugeriram um preço para oferecer aos legisladores para sua liberdade? Não! Pedro tinha libertado outros na hora da oração. Agora outros deveriam crer na sua libertação. Com frequência, através do livro de Atos, que poderia ser chamado os Atos da Oração, encontramos oração e mais oração. Escave no livro e descubra este poder que motivava a igreja primitiva. No capítulo 12 de Atos, encontramos um grupo que orava. Apesar de um exército acompanhado contra Pedro, nisto aqueles crentes confiavam. Havia um Deus que poderia e que livraria. A operação de resgate que nunca falhou foi a oração. Não havia limites nas orações daqueles que fizeram intercessão por Pedro. A oração era feita sem cessar pela igreja a Deus por ele. Eles não estavam preocupados se Herodes morreria ou não. Eles não oraram para que eles pudessem escapar do destino de Pedro. Eles não pediram que eles tivessem outro êxodo para uma nação mais hospitaleira. Eles oraram por uma pessoa, por Pedro. Eles oraram por uma coisa, sua libertação. A resposta provou o prometido, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Alguns pobres intérpretes desta história têm dito que, quando aqueles que oravam ouviram que Pedro estava à porta, não acreditaram. Eu não posso aceitar esta suposição. Estou certo de que eles oraram com esperança. Eu gosto de pensar que eles ficaram por um momento chocados com a instantaneidade da resposta. Eles poderiam ser excusados se tivessem levantado suas sobrancelhas quando Pedro disse: "Eu escapei facilmente com a escolta de um anjo. Próxima vez que você passar na porta mágica automática em seu supermercado, lembrem-se que a primeira porta a abrir-se de seu próprio acordo foi funcionada de cima." Libertações operadas por anjos parecem não encontrar lugar na nossa teologia moderna. Talvez gostaríamos que o Senhor respondesse nossas orações com o mínimo embaraço para nós. Além do mais, quem esperará que as filas angelicais sejam perturbadas para trazer libertação a uma alma que ora? Porém, aconteceram resultados sobrenaturais para muitos dos santos que oravam nos dias apostólicos. O Senhor usou um terremoto devastador para a libertação do apóstolo. A oração é uma dinamite. Não há nenhuma arma fabricada contra a oração que possa neutralizá-la. Algumas coisas podem atrasar as respostas à oração, mas nada pode parar o supremo propósito de Deus. Se tardar, espera-o. O primeiro requerimento na oração é crer. Crer que Deus é galardoador dos que o buscam. Crer que Deus está vivo e que, portanto, tem poder não somente para a libertação de Pedro, mas também para a nossa. Crer que Deus é amor e que Ele tem cuidado dos seus. Crer que Deus é poder e, portanto, nenhum poder pode opor-se a Ele.
Crer que Deus é verdadeiro e, portanto, não pode mentir. Crer que Deus é bom e que Ele nunca abdicará seu trono ou falhará em sua promessa. Refletindo sobre a história de Pedro, fui repreendido, humilhado, envergonhado e atormentado. Por quê? Porque há grandes santos de hoje em dia, Watchman Nee, por exemplo, que por anos têm sofrido e têm permanecido cativos pelos comunistas e outros. Muitos dos santos de hoje estão quietos na prisão. O mesmo destino tem sucedido a algumas testemunhas escolhidas de Deus no Vietnã e em Congo. Tais perigos a outros membros do corpo demandam preocupação, concentração e consagração para um plano comprometido de oração em favor deles. Eu temo que orações não têm sido feitas a Deus sem cessar por estes sofredores membros da família. Sr. Bunyan nos mostra seu cristão cativo pelo gigante desespero no castelo da dúvida. A chave para sua libertação foi promessa. Nós cristãos estamos no cativeiro em muitos níveis hoje, pessoais, domésticos, da igreja e de iniciativa missionária. Mas as correntes se quebram e as masmorras caem quando a oração é feita pela igreja a Deus. Oração sem cessar, oração que destrói nossa situação atual, oração que nos drena de qualquer outro interesse, oração que nos emociona por suas imensas possibilidades, oração que veja Deus como aquele que do alto governa, todo-poderoso para salvar, oração que ria das impossibilidades e grite: será feito. Oração que veja todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Deus. Oração que é motivada com o desejo pela glória de Deus. A oração de um crente pode tornar-se um ritual. O lugar da oração é mais do que território onde atiremos todas as nossas ansiedades, preocupações e temores. O lugar da oração não é um lugar para deixar cair uma lista de compras diante do trono de um Deus com infinito suprimento e ilimitado poder. Eu creio que o lugar da oração não seja somente um lugar onde eu perca meus fardos, mas também um lugar onde eu receba um fardo. Ele compartilha meu fardo e eu compartilho o seu fardo. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Para conhecer este fardo, devemos ouvir a voz do Espírito. Para ouvir esta voz, devemos calar e saber que ela é Deus. Esta hora calamitosa nos assuntos dos homens demanda uma igreja mais saudável do que a que temos. Esta manifestação evidente do mal na juventude e na violação dos mandamentos de Deus por todo o mundo requerem uma fé que não recua. Podemos deixar nossas espadas de oração enferrujadas nas bainhas da dúvida? Poderemos deixar nossas desentoadas harpas de oração penduradas nos salgueiros da descrença? Se Deus é um Deus de inigualável poder e inacreditável força, se a Bíblia é a imutável palavra do Deus vivo, se a virtude de Cristo é tão nova hoje como quando ele primeiro fez a oferta de si mesmo a Deus depois de sua ressurreição, se ele é o único mediador hoje, se o Espírito Santo pode nos ressuscitar como ele fez com nossos pais espirituais, então todas as coisas são possíveis hoje. Os mares estavam agitados, os ventos estavam uivando, os marinheiros estavam chorando, os mastros estavam voando, as estrelas estavam se escondendo, o euroaquilão explodindo. As pessoas estavam encolhendo-se e gritando, gemendo e suspirando. Somente um homem estava louvando. Todos estavam esperando a morte, exceto Paulo. No meio de uma cena de desespero, se alguma vez houve uma, Paulo clamou: Senhores, eu creio em Deus. Atos 27. Como as coisas parecem estar totalmente diferentes estes dias. Eu vou me unir a Paulo. Eu vou dizer com fé: Senhores, eu creio em Deus. Você se unirá a mim? A fé ri das impossibilidades. Mensagem por Leonard Ravenhill. Que Deus te abençoe.
Quero te convidar a fazer uma visita no meu canal principal, onde eu prego a palavra do Senhor, onde eu ensino a mensagem da palavra de Deus, Plenitude do Evangelho Alexandre de Oliveira. Visite o canal, vou deixar o link na descrição do vídeo, vá no botão de se inscrever, se inscreva, ative o sino de notificação para não perder nenhuma mensagem. Também tem a opção de se tornar membro, onde você pode apoiar o canal. Também o canal da minha esposa, Michele Valini, ela dá dicas diversas de várias coisas, de empreendedorismo, de beleza, de saúde, de culinária, enfim, várias coisas. Você pode ir no canal dela também se inscrever. O link vai estar na descrição do vídeo. Desde já, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.